Bom dia, são 8 horas e 16 minutos, sexta-feira, 15 de junho. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Aprovada a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos governadores de Goiás e do Distrito Federal. Veja como foi a audiência pública ontem sobre a elaboração de novo pacto federativo. Brasil assume liderança do grupo de negociadores da Rio+20 e eventos paralelos à Conferência da ONU mostram como podemos garantir um futuro mais sustentável para o planeta. Agora, no Senado em Dia. A CPI do Cachoeira aprovou ontem a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos governadores de Goiás e do Distrito Federal. As informações podem revelar se eles tiveram algum envolvimento com o contraventor preso em Brasília ou com a empresa Delta. Os parlamentares fecharam um acordo para quebrar o sigilo dos governadores de Goiás e do Distrito Federal. Votação aprovada. Marconi Perillo e Agnello Queiroz prestaram depoimento à CPI nesta semana. Eles negaram envolvimento com o contraventor Carlinhos Cachoeira. Nenhuma ligação do senhor Carlos Cachoeira para mim, o meu telefone, para o meu gabinete. Pode me dizer um só nome de pessoa que eu tenha nomeado a pedido do senhor Carlos Cachoeira? Por unanimidade, a comissão decidiu pedir as informações bancárias, fiscais e telefônicas dos governadores nos últimos 10 anos. A polêmica foi na hora de votar a convocação de Fernando Cavendish, ex-presidente da construtora Delta, e de Luiz Antônio Pagô, que foi diretor do DENIT. Os requerimentos estavam na pauta, mas o relator, deputado Odair Cunha, pediu o adiamento. Nós não podemos ficar submetidos nessa CPMI à vontade das pessoas de falar ou não falar. O que tem que motivar a convocação ou não de uma pessoa a essa CPMI é a análise da investigação. A proposta do relator revoltou a oposição. O governo tem medo da oitiva do seu Pagô, tem medo da oitiva do seu Fernando Cavendish, que é o organizador de doações de campanha e que é um dos principais doadores de campanha, o seu Fernando Cavendish. E dividiu parlamentares de partidos aliados ao governo. Estes dois cidadãos são imprescindíveis para esta CPI, sob pena de nós transformarmos esta CPI numa farsa. Essa CPI tem foco e chamar o Pagô hoje aqui é para discutir contribuições de campanha, que foi isso que ele disse. A maioria decidiu pelo adiamento. Nós precisamos adiantar o que nós já temos em mãos e o que nós não temos em mãos, providenciar para que nós possamos chamar outras pessoas. Nós vamos mostrar à imprensa o que saiu dos cofres do governo para os cofres da Delta e dela para empresas fantasmas e integrantes da quadrilha do Cachoeira. Com isso mostrado, certamente será inevitável a convocação de Cavendish, mesmo contra a vontade dos governistas. Um grupo de parlamentares insiste em ouvir Luiz Antônio Pagô, mesmo que não seja na CPI. Iremos fazer uma reunião em qualquer sala desse Congresso Nacional, porque aqui é a Casa dos Representantes do Povo, e vamos fazer o que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito se omitiu de fazer. E a disputa partidária ganhou mais espaço na CPI do Cachoeira. Governistas ameaçaram convocar o tucano José Serra, candidato à Prefeitura de São Paulo. A oposição reagiu e apresentou um requerimento para ouvir Dilma Rousseff. O presidente da CPI nem chegou a colocar o pedido em votação. Disse que a comissão não tem competência para intimar a presidente da República. Esta presidência tem a responsabilidade constitucional de desconhecer e rejeitar liminarmente o requerimento. Uma reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Desenvolvimento Regional e de Assuntos Econômicos debateu ontem soluções para a diminuição de repasses de recursos federais sofrida pelos estados desde 1988. O Congresso tem até o fim do ano para aprovar novo modelo de rateio dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. As atuais regras de partilha, que destinam 85% do total para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
Mas há pouco mais de 6 meses da definição, a solução parece longe e os estados correm o risco de ficar sem repasses. Nenhum estado tem condições de perder qualquer centavo de sua receita, seja do FPE, seja do ICMS, seja de outros repasses. A reforma do FPE precisa ser feita em conjunto com os outros tributos, precisa ser feita equalização, precisa resolver a Lei Candir, precisa resolver a questão dos royalties, precisa resolver a questão das taxas de juros das dívidas dos estados, que já foram pagas. Em 1988, 16% do que a União arrecadava iam para o fundo. Hoje, esse percentual caiu pela metade. Há uma degradação da base do FPE. Quando nós comparamos a base do FPE de 1988, publicada na época da Constituição, e a base atual, houve uma degradação dessa base. Ela se reduziu tanto qualitativamente como volumetricamente. Para o senador Wellington Dias, o problema está em como os recursos são aplicados. O Fundo de Participação, ele é para estados e municípios uma receita para bancar folha de pagamento, custeio, um conjunto de programas, etc. A lógica está errada, quer dizer, eu tenho um conceito de ter uma obrigação, pelo menos, de uma fatia como investimento, ou ele vai ser sempre consumido com folha, com custeio, com outras despesas que são geradas. Atualmente, tramitam na Câmara e no Senado 18 propostas sobre o fundo, evidenciando a dificuldade de se chegar a um consenso. Durante a audiência, o senador Roberto Requião anunciou mais uma. Eu estou formulando uma proposta que dispõe sobre a execução de planos de ações especiais e confere a estados e municípios que se encontram com dívidas para com a União a faculdade de celebrarem convênios com essa para aplicação especial das parcelas de pagamento das suas dívidas. Todas as propostas que existem hoje de fundo de participação dos estados, uns perdem e outros vão ganhar, no momento que nenhum estado pode perder. A única maneira de não haver perdedor é de aumentar a base de cálculo. Outro desafio é a mudança no índice de correção das dívidas. Hoje, usa-se o IGPDI mais 6% a 9%. Eu acho inviável aceitar a Selic como índice de correção da dívida. Você, um devedor, não pode aceitar que o índice da sua dívida seja fixado pelo credor. Hoje é baixa, mas é um instrumento de política monetária. Amanhã pode ir a 20%, 30%. De modo que o futuro tem que ser um juro fixo. Depois do debate, as comissões aprovaram requerimento para realizar um ciclo de audiências públicas sobre o Pacto Federativo, com ênfase na revisão dos fundos de participação dos estados e municípios e da dívida dos estados com a União. Hoje, a dívida ultrapassa 400 bilhões de reais. O presidente José Sarney recebeu ontem o presidente do Parlamento Latino-Americano, o deputado panamenho Elias Castilho. O Parlatino é formado por parlamentares de 22 países e tem o objetivo de promover a integração dos legislativos da região. O presidente do Parlatino pediu apoio ao presidente do Senado para finalizar a construção da sede do Parlamento Latino-Americano no Panamá. 52% da obra, orçada em 12 milhões e meio de dólares, está concluída. José Sarney disse que apoia o pedido, mas sugeriu que Castilho procurasse o Ministério das Relações Exteriores por ser o fórum mais adequado para tratar da questão. A intenção é que a sede esteja pronta até maio do ano que vem para sediar a cúpula ibero-americana. O Palatino, ele busca a integração dos países latino-americanos através dos seus legislativos, dos seus congressos, das suas casas legislativas. O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, passou por uma cirurgia cardíaca ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele recebeu 2 pontes mamárias e 2 de safena. A necessidade da cirurgia foi detectada durante exames de rotina. A previsão é de que o senador fique internado durante 10 dias. O Brasil assume hoje a liderança do grupo de negociadores entre os países que participam da Rio+20. Os diplomatas correm contra o tempo para tentar aparar as arestas e fechar vários pontos do documento final da conferência, ainda sem consenso. Veja na reportagem de Júnia Melo. Neste encontro de muitos tons, línguas, culturas diferentes,
Todos querem ter voz e influenciar no resultado da Rio+20. Um avanço em relação a Rio 92. Os países que são pequenas ilhas ameaçadas pelas mudanças climáticas estão ativos aqui. Os africanos, que defendem a ajuda externa, pressionam para a criação de uma agência especializada ambiental que substitua o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que tem estrutura menor e poucos recursos. Os negociadores da ONU dizem que há consenso sobre fortalecer o PNUMA, mas não sobre qual a forma de fazer isso. Outros pontos ainda sem consenso, como financiar as ações de sustentabilidade, transferir as tecnologias limpas, capacitar os países para investir em economia de baixo carbono. O prazo dos diplomatas está terminando e nesta sexta-feira o Brasil assume a liderança do grupo de negociadores, tentando finalizar o processo até a cúpula dos chefes de Estado no dia 20. Nós estamos aqui para pensar o futuro do mundo e de nós que estamos nele e das gerações que virão depois. Portanto, temos que encontrar meios que ultrapassem a visão curta da crise imediatista. Nesta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, deu um exemplo. Fez uma doação correspondente às emissões de carbono da viagem de avião dele até o Rio de Janeiro. O ministro Antônio Patriota doou um valor simbólico de R$10 pela viagem. A ferramenta usada para o cálculo dos créditos de carbono foi desenvolvida pela ONU. E no centro do Rio, eventos paralelos a Rio+20 mostram como podemos garantir um futuro mais sustentável para o planeta. Jovens estudantes participam exibindo trabalhos e aprendendo ciência de forma interativa. A reportagem é de Glauciene Lara. Beleza de 7 biomas brasileiros. 7 tipos de vegetação, de animais, de paisagens, no país que tem a maior biodiversidade do mundo. A exposição ensina a preservar e também a extrair os ganhos econômicos da natureza sem depredar. Colher frutos, retirar remédios e essências, tudo numa mostra acessível e interativa. Com o movimento do corpo, o visitante pode plantar árvores. Elas são virtuais porque o pier não tem espaço para mudas de verdade, de acordo com o responsável pela exposição. Mas ele garante que todo o gás carbônico produzido aqui vai ser compensado. Vamos compensá-lo todo ele e nós vamos fazer muito mais do que isso. Nós queremos estimular que isso seja feito por crianças, por professores, pelas comunidades, que discutam como a ciência pode ajudar a melhorar o meio ambiente, o seu entorno e melhorar também a qualidade de vida de todos. A Amazônia é o maior bioma brasileiro, ocupa quase 50% do território, tem mais de 40 mil espécies de plantas e quase 10 mil de animais. Esse espaço da mostra é um espaço de imersão, onde o visitante pode se sentir dentro da floresta. A foto de 360 graus é recente, foi tirada há menos de 30 dias. E com esses tablets, o visitante pode encontrar os animais da floresta e saber um pouco mais sobre eles. A Jussara, da escola Cardeal Câmara, veio visitar a mostra. O que você está achando da exposição, Jussara? Bastante interessante, que a gente vai mostrar, né, o que a gente vai deixar para os nossos filhos daqui futuramente. Mais do que espectadores das atividades da Rio+20, os jovens são também protagonistas. Aqui na Feira de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia estão expostos 110 trabalhos de estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas brasileiras, alguns já reconhecidos, como o projeto do Marcos, que já recebeu mais de 30 prêmios. Da garrafa PET, ele extraiu um material que armazena a mesma quantidade de gás combustível em um espaço 9 vezes menor do que os cilindros já usados em carros. Tem também uma casa sustentável que usa água da chuva e energia solar. E uma máquina que reaproveita o óleo de cozinha para produzir sabão em apenas 20 minutos. Os jovens provam que a partir de soluções simples, baratas e criativas é possível produzir um futuro mais sustentável para o planeta. A ideia da feira foi encontrar uma maneira de dar protagonismo aos estudantes de ensino fundamental e médio para participarem da Rio+20. A gente sabe que o problema ambiental é um problema que, na sua última instância, vai ter de ser solucionado por essa geração. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.